Você tem alguma dúvida de como fazer sua empresa crescer? Então assista esse vídeo, que é o 9º de uma série que eu tenho gravado, com perguntas e respostas mais comuns dos empresários sobre o crescimento da empresa. Fique aqui para você esclarecer todas as suas dúvidas para fazer sua empresa crescer. Eu sou o Taderaldo, esse é um canal para fazer sua empresa crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. Então vamos lá, vamos falar em 5 novas questões que os empresários, de uma maneira geral, têm e que me fazem perguntas sobre o crescimento da empresa. Assistindo esse vídeo, você vai entender o que você precisa fazer para que você tenha um crescimento sustentável e também um crescimento rápido. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 dúvidas exclusivas sobre vendas, quer dizer, tudo aquilo que você precisa fazer para reduzir a sua dificuldade de vender e fazer sua empresa crescer cada vez mais. Lembrando que eu gravei também outros vídeos, existem 8 vídeos anteriores que eu gravei, que falam sobre perguntas de uma maneira geral sobre o crescimento da sua empresa. Perguntas sobre colaboradores, financeiro, vendas, como vai ser esse vídeo aqui agora, sua reputação, como você decide no seu negócio. Então não deixe também de assistir os outros vídeos. E a primeira pergunta aqui, todas elas, quando eu lembro, relativas a vendas, é a seguinte: por que você, que é o dono do negócio, precisaria ser necessariamente o melhor vendedor da sua empresa, mesmo que você tenha uma equipe de vendedores? Uma dúvida comum. Às vezes o empresário até ele já reconhece que ele deve, de fato, se envolver diretamente nas vendas, mas ele fica em dúvida por que ele precisa ser o maior vendedor do negócio dele. Existem 3, digamos, questões que respondem a essa dúvida. A primeira delas é a seguinte: por que você deve ser o maior vendedor da sua empresa? Primeiro, porque provavelmente você é a pessoa que mais conhece os produtos e serviços da sua empresa. Estou certo? Afinal de contas, quem foi que criou, quem foi que bolou a ideia, teve a primeira ideia, o projeto sobre a sua empresa, que produtos você deveria ter, serviços você ia colocar no mercado? Possivelmente foi você mesmo que está aí me assistindo e que é dono do seu negócio. Então, ninguém melhor do que você para vender, porque você conhece muito bem os produtos e os serviços da sua empresa. E aí, se você se desenvolver como vendedor, porque não basta ter conhecimento técnico do produto, você precisa também ser capaz de vender isso adequadamente para o seu cliente. Quer dizer, você tem que desenvolver essa capacidade, existem técnicas para isso, para que você consiga transformar as características técnicas que tem o seu produto em benefícios para o seu cliente. Isso é uma habilidade para vender. Então, você, de fato, tem essa primeira razão, já que você é a pessoa que mais conhece o produto da sua empresa, você, teoricamente, porque você precisa se desenvolver na prática, seria a pessoa mais indicada e o vendedor número 1 da sua empresa. Razão forte, concorda? A segunda razão é que os clientes, as pessoas de uma maneira geral, especialmente quando se trata de pequenas e médias empresas, elas gostam de falar diretamente com o dono. Claro que quando eu vou comprar um produto numa empresa, eu sei que se eu estiver entrando numa grande empresa, eu dificilmente vou falar com o dono. Mas quando eu estou me relacionando com um pequeno negócio, o meu desejo é falar diretamente com quem comanda a empresa, ou seja, com o empresário que é dono do negócio. Isso, então, é outra razão para você ser o principal vendedor, porque se as pessoas querem falar com você diretamente, se elas têm um desejo maior de comprar de você, se é você que vende, você aumenta as suas chances, então, de concretizar negócio. É claro isso. Então, essa é uma outra razão muito importante para você ser a pessoa que vende lá na frente mais do que todos os outros. A terceira razão, talvez uma das mais importantes de todas, é que você precisa deixar claro na sua empresa que vendas é algo prioritário. E você, na medida que se envolve com as vendas, você mostra para todo mundo que aquilo, de fato, você é o dono da empresa, aquilo é uma atividade talvez a mais importante que a empresa tem, porque se você está lá na frente fazendo isso, não deixa mais dúvida de que
todos deveriam, na empresa, se envolver também com a área comercial de alguma maneira no seu negócio. Sempre aquela dúvida de que o mais importante para a empresa não são as vendas, é o desenvolvimento do produto. As pessoas sempre pensam muito isso, principalmente as pessoas mais técnicas. Muitas vezes é você próprio, como empresário, que tem um perfil mais técnico, que pode achar que o seu produto, a qualidade dele é mais importante do que as vendas, mas não é. As vendas são tão importantes, se não mais, do que o produto em si. Você, claro, que tem que acreditar isso em primeira mão. E as pessoas, na medida que veem que você está lá na frente, elas vão começar a ver as vendas de uma outra maneira, com outros olhos. Há também um certo preconceito ali com vendedores. Estou certo em relação a isso? A gente sempre acha que vendedor é aquela pessoa meio que enrola ali na frente, tentando vender. Um cara chato, né? Quando você entra numa loja, se um vendedor cola ali em você tentando vender alguma coisa, você acha que é a pessoa meio chata. Então, o vendedor fica com aquela imagem de que é uma pessoa que não está trabalhando na empresa, na verdade, ele está ali meio que enrolando, só vendendo. Mas não é um erro muito comum pensar assim. O vendedor, sem vendas, a empresa não vai para lugar nenhum. Né? O dinheiro que entra na empresa que vai fazer ela rodar vem a partir das vendas. Então, quando você se envolve também, você quebra um pouco essa barreira, esse preconceito que existe, porque existe, não dá para negar isso em relação às vendas. Eu me lembro de um seminário de planejamento estratégico que eu fiz, que eu conduzi durante muitos anos, seminário de planejamento estratégico, numa outra empresa grande de tecnologia que eu trabalhei por mais de 20 anos, e me gravou, isso me marcou bastante, quando eu estava na frente, falando durante o seminário de planejamento, e eu dizia que a área comercial da empresa era a mais importante de todas. As pessoas estranhavam aquilo, porque lá naquela reunião tinham mais de 70 pessoas que faziam parte da minha equipe, e uma certa, mais do que estranhar, um certo descontentamento em ouvir aquilo, afinal, né, tinham lá pessoas que eram muito desenvolvidas tecnicamente, que tinham criado os produtos, que davam manutenção aos clientes, que atendiam também os clientes. Então, ouvir aquilo, né, dito de mim, que a área comercial era mais importante, incomodava ali aquelas pessoas, porque eles pensavam que a área comercial era algo meio que marginal na empresa. Por incrível que pareça, o mais estranho que isso possa parecer para você que está me ouvindo, talvez, isso é a pura verdade. Então, há um certo estigma que o vendedor, ele é uma pessoa que é menos valorizada na empresa do que um técnico, que é aquela pessoa que criou o produto. Então, de novo, você sendo o vendedor número 1 e dando prioridade, você vai quebrar então, essa barreira, ok? Segunda dúvida é a seguinte: quando o cliente não está comprando o meu produto, o que eu devo fazer? Será que eu devo baixar o preço para tentar vender mais? Essa é uma excelente pergunta, porque nossa primeira movimentação, primeiro impulso que a gente tem quando o cliente não compra, você está ali na frente com o cliente, tentando vender um produto que você acha maravilhoso e ele não compra, e isso se repete, não acontece só com o cliente, mas acontece com vários clientes. A primeira coisa que a gente quer fazer, imagina, é baixar o preço. Se eu baixar o preço, eu vou conseguir vender o produto. Não quer dizer que você não tenha que fazer isso em algumas ocasiões, mas existem duas coisas que você tem que fazer antes de baixar o preço. Vamos ver agora quais são elas. Primeira, você tem que descobrir qual é a sua posição no mercado, qual é o seu posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Se você vende produtos que são muito comuns, eles são comparáveis com outros produtos que existem no mercado, aí você precisa ter mesmo um cuidado maior com o preço. Então, imagine que você tem uma farmácia ou um supermercado, eu vou tratar aqui esses dois exemplos, e numa farmácia, sua vitamina C, que é um produto comum, ela não é muito diferente da vitamina C que em outra farmácia, aquela que está colada ali junto de você, ou outra ali da sua cidade, vende. Quer dizer, estamos falando de produtos que são muito comuns, e aí você não vai poder, não tem muita margem quando se fala em preço, você vai ter que ter muito cuidado com o preço nessa hora. Partindo agora para um supermercado, uma mercearia, a Coca-Cola lá de 2 litros ou de 1 litro que você vende, não é muito diferente também o preço, porque o produto é igual. Uma outra que é vendida por um supermercado concorrente seu. Também nessa situação você vai precisar ter cuidado com o preço.
Porque o seu posicionamento, nesse caso, ele é um posicionamento semelhante ao de outras empresas. E aí sim você precisa ter um cuidado maior com o preço. Por outro lado, quando você tem uma posição, o seu produto ele é mais exclusivo. O que eu quero dizer exclusivo? Ele não, quer dizer, não tem no mercado outros produtos iguais ou muito semelhantes ao seu. Nesse caso, você pode ousar mais quando se fala em preço. Não quer dizer que você está livre para cobrar o que você quer. Em alguns setores até está. Vamos falar sobre eles. Mas você terá uma preocupação menor com o preço nesses casos. Vamos lá, e mesmo quando nós estamos falando de produtos mais comuns. Vamos pensar agora numa fábrica de bolos. Eu moro aqui em São Paulo, eu não sei na sua cidade, mas essas lojas que fabricam bolos caseiros se espalhou de uma maneira que, inclusive, várias quebraram já, porque tudo aquilo que cresce muito e cresce sem ser sustentável termina quebrando lá na frente. Mas isso é outra questão. Então, bolo é algo muito comum, mas imagine que você agora vende um bolo que não tem nenhum conservante, que não tem produtos anti-mofo, porque não sei se você tem conhecimento disso, mas essas fábricas de bolo que se dizem caseiras, que são caseiras em alguns aspectos, elas levam uma série de conservantes para que o bolo dure mais. Um deles é esse anti-mofo, que faz mal para a saúde. Os bolos caseiros que você compra nessas lojas, eles não são iguais àqueles bolos que você via fazendo na sua casa. Não sei se você vê ainda, mas eu vi muito bolo sendo feito na minha casa, que leva lá a farinha, o leite, a manteiga, o fermento ali para o bolo crescer um pouco, mas nada muito mais do que isso, nenhum conservante, porque o bolo era consumido em pouco tempo. Eu não estou dizendo que essas fábricas podem fugir disso, não estou dizendo isso. Mas se você lançar um bolo no mercado que não tem conservante, um bolo completamente natural, você então terá algo mais exclusivo, porque o próprio não tem observado isso aqui no mercado. E aí esse seria um produto que você pode cobrar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, você precisa ter cuidado, porque não deixa de ser um produto comum. Talvez as pessoas não estejam dispostas a pagar um pouco mais pelo bolo, porque elas podem encontrar isso mais barato. Precisa ter cuidado. Quando se fala agora das farmácias, tem um caso, uma história muito interessante que eu notei recentemente, uma mentoria que eu dei para um empresário, que tem uma farmácia localizada no norte do país, num bairro mais longe do centro, e ele me dizia o seguinte, ele falava que estava tendo dificuldades com as vendas, mas ao mesmo tempo ele me dizia que naquela região, num bairro, que era um bairro grande, que ele tinha instalado a farmácia dele, ele era a única drogaria que podia vender remédios controlados. Remédios controlados são aqueles que curam, não sei se a palavra é curam, mas tratam questões como depressão, como ansiedade, remédios dessa natureza, ansiolíticos para você conseguir dormir, são remédios de taxa preta, eu não entendo muito essa parte de farmácia não, mas são remédios considerados controlados, quer dizer, nem toda farmácia pode vender. E nessa região ele era o único que podia vender. Então ele tinha uma exclusividade, apesar de ser uma farmácia que vende produtos comuns, porque naquela região ela era a única drogaria que poderia comercializar aquele tipo de produto. Então ele poderia, não diria cobrar mais caro, mas poderia ter uma preocupação menor com o preço nessa ocasião. Não a vitamina C, que ele também vendia, mas esse tipo de remédio. Então, quanto mais exclusivo você for naquilo que você faz, maior pode ser o seu preço. Quer dizer, menor preocupação, vamos dizer assim, você terá quando se fala do seu preço. Bom, mas a segunda variável que vem junto com essa, quando se fala em preço, qualidade do produto, é a seguinte: o preço tem sempre relação com o valor que você gera para o seu cliente, principalmente o valor que o cliente percebe que o seu produto tem para ele. Quanto maior ele percebe esse valor, mais ele está disposto a pagar por esse produto. Volta ao exemplo lá da farmácia. Quer dizer, a farmácia era exclusiva naquela região, e aí um valor que você que aquele empresário poderia dar para o cliente, era um valor de que os produtos dele controlados, remédios, não são falsificados, eles têm uma garantia muito grande de serem produtos legítimos, porque se vende muito produto falsificado em algumas farmácias, principalmente em regiões mais longe dos centros comerciais.
e essa garantia, esse valor que o cliente percebe que esse empresário poderia dar para ele, seria um valor elevado, e por isso, ele, ao invés de sair dali para comprar em outro local, eu diria outro local, comprar no centro da cidade, porque naquele bairro não tinha esse tipo de remédio. Ele talvez preferisse comprar ali com ele, porque ele percebia que o valor era grande, na medida em que ele estava comprando um remédio legítimo. Vamos pegar um outro exemplo. Pense agora que você dá consultoria para empresas e você ajuda elas a dobrar o lucro da empresa, ou você atua de maneira tal que você faz com que a empresa não quebre, você evita que a empresa tenha um prejuízo maior e ela vá para o buraco. E aí você pode se perguntar, você poderia perguntar para o seu cliente, quanto é que vale a sua empresa? A minha empresa vale, dependendo do faturamento dela, o empresário poderia responder, minha empresa vale 300 mil reais. Ora, se sua empresa vale 300 mil reais, quanto é que vale uma consultoria que eu daria para a sua empresa para evitar que ela quebre ou para fazer ela crescer cada vez mais? Vale muito dinheiro. É incalculável quanto é que ela vale, não é? Porque não estamos falando só de valor financeiro que a empresa tem, mas do tempo que você levou para fundar a sua empresa. Isso você dizendo para o seu cliente. Então, nessa hora, mais uma vez, a preocupação com o preço passa a ser menor, porque o cliente percebe que você gera um valor muito elevado para ele. Ficou claro tudo isso aí? Se você está gostando desse conteúdo, eu peço que você deixe seu like e também comente se você tem dúvidas e quais são suas dúvidas sobre vendas da sua empresa, né? Que dificuldades você tem para vender o seu negócio hoje. E também, não só vendas, você pode colocar dúvidas aqui sobre outras dificuldades que sua empresa tem. Terceira questão que os empresários me perguntam com frequência é a seguinte: o que eu devo fazer para vender mais para o mesmo cliente? Bem, essa é outra pergunta muito boa, porque já se sabe, talvez você saiba disso também, que vender para um cliente que já existe é mais fácil do que você conquistar um cliente novo, né? Porém, para vender para um cliente que já existe, você tem que cumprir uma regra básica. Você imagina qual é? Você tem que prestar para ele um serviço impecável, nota 10. Porque se você titubear e prestar um serviço mais ou menos para ele, o cliente vai pensar duas vezes se ele deve comprar de você ou não. Porque tem uma oferta muito grande no mercado hoje. Se você não atende ele tão bem, você não atende ruim, atende mais ou menos, como eu falei, ele vai, então, talvez, experimentar um produto de outro fornecedor, quem sabe ele gosta, e deixa de comprar da sua empresa. Então, você tem que atender ele de maneira tal que você não motive ele, não leve nem ele a pensar em sair da sua empresa e comprar em outro local. E se você presta um mau serviço, atende ele mal, aí, então, ele vai embora no outro dia. E mais, se o cliente sai da sua loja insatisfeito, porque você atendeu mal ele, além de não comprar mais de você, ele vai fazer um boca a boca negativo e você, além de perder esse cliente, você vai perder outros. Ou vai deixar de conquistar clientes novos, porque ele vai ficar falar da sua empresa coisas que você, né, por exemplo, que atende mal o mercado e por aí vai. Então, tem que atender o cliente muito bem para que você mantenha ele fiel, leal ao seu negócio sempre. Então é muito simples para vender para um cliente, várias vezes um cliente que você já tem, não estou dizendo que é fácil, é você ter um atendimento impecável para ele. Claro que você precisa avaliar para vender mais para o mesmo cliente, se os serviços que você presta eles são recorrentes, né? São aqueles tipos de serviços que você cobra todo mês. A manutenção de um produto que o cliente tem com você, um software, por exemplo, uma assinatura de um serviço que você presta para ele todo mês, um canal onde você gera conteúdos para ele que são úteis para que o negócio dele cresça, ele paga também uma assinatura. Porque se o serviço não for recorrente, você então deve colocar energia para buscar novos clientes ao invés de tentar vender apenas para os clientes atuais. O que não quer dizer que você vai prestar um mau serviço para os clientes atuais, você vai usar esse gatilho que você tem de atender bem o seu mercado atual para buscar novos clientes. E uma recomendação final importantíssima quando nós falamos de vender mais para os clientes que já existem é você precisa selecionar aqueles clientes que você quer vender mais. Porque tem cliente que não vale a pena você vender pela segunda vez. Então, você vender uma vez e nunca mais tentar vender para ele, porque são clientes que não trazem o retorno
retorno no sentido amplo, não só financeiro, mas não falam bem de vocês, estão sempre lhe tirando mais da sua empresa daquilo que eles deixam. Então, não adianta você colocar energia para vender para esses clientes que não são bons clientes para o seu negócio, ok? Quarta pergunta é a seguinte, uma pergunta mais curiosa, que os empresários me dizem assim: qual seria a coisa mais importante de todas que eu preciso fazer, né, que eu preciso colocar na minha cabeça para vender para um determinado cliente, para vender para o mercado de maneira geral? E essa pergunta é muito simples e poucas pessoas respondem ela da maneira que eu vou responder agora. Porque quando falo da nossa cabeça, do nosso mindset, da nossa maneira de pensar, a coisa mais importante que você precisa fazer para vender para o seu cliente é você próprio acreditar que o seu produto e sua empresa são os melhores que tem no mercado. Se não os melhores, mas eles não devem nada para ninguém. Porque quando nós não acreditamos que o produto que a gente tem, você que está me ouvindo aí, se você não acredita como empresário que o produto que você tem, ele é um dos melhores do mercado, você próprio não vai conseguir vender isso para ninguém, você não vai conseguir convencer ninguém se você próprio não está convencido de que o seu produto é muito bom, que sua empresa também é uma empresa estruturada e boa para o mercado, para atender o seu cliente. Se você não consegue convencer ninguém, imagine seu cliente, porque vender não é fácil. Você já sabe disso muito bem. Então, se você, quando bate na porta ali de um cliente, ou quando um cliente bate na sua porta, você fica ali meio acanhado, meio desconfiado, achando até que o produto que você vende para o seu cliente, está tentando vender, é caro. Talvez esse seja um dos maiores sinais. Lembra que nós falamos ali sobre o preço? Você acha ali que seu produto é mais caro do que o concorrente, o produto do seu concorrente é melhor do que o seu e ele ainda cobra mais barato. Desista. Nesse caso, desista, eu estou querendo dizer, exagerando aqui nesse meu posicionamento, não desista nunca. Mas trabalhe aí a sua cabeça, olhe para o espelho, se veja como uma empresa que tem produtos de fato muito bons e parta para o mercado com essa crença em você, para que dessa maneira você seja capaz de mostrar para o seu cliente que você tem um produto nota 10 para ele, que você também presta um serviço excelente, é capaz de fazer isso para o seu cliente. Claro que isso tudo precisa ser legítimo. Se o seu produto de fato não atende o mercado, não é um produto ruim, não adianta você também colocar essa crença na sua cabeça. Ok? Ficou claro? E a quinta e última dúvida desse vídeo é a seguinte: qual é a melhor maneira de provar para o mercado que o meu produto é o melhor que existe? De novo, se ele não é o melhor, lembrando que eu já falei isso em outro vídeo, você não precisa ser o melhor do mercado, mas precisa ter um produto muito bom, precisa ser excelente naquilo que você faz. Não significa que você tem que ser o primeiro, porque ser o primeiro é caro. Então a pergunta é: como é que eu provo para o mercado que o meu produto é muito bom, que ele atende para o meu cliente na hora que eu estou vendendo para ele? Outra pergunta também muito boa, porque a melhor forma de você provar para o mercado que o seu produto é bom é através de depoimentos do seu cliente. São provas que, de fato, o seu produto atende bem o mercado. Porque quando você diz para o seu cliente que o seu produto é bom, ele até ouve, mas se ele não lhe conhece ainda suficientemente, ele vai ficar meio desconfiado, porque você está tentando vender o produto para ele. Quem sabe não tem algum aumento naquilo que você está falando para o seu cliente. Sua resposta ali pode ser um tanto viciada, contaminada, porque você é dono da empresa. Mas quando ele ouve isso de um outro cliente igual a ele, aí ele vai tender a ouvir isso melhor, acreditar mais naquilo que as outras pessoas estão dizendo sobre o seu produto. E quanto mais depoimento você tiver, quanto mais pessoas ele ouvir, melhor, porque ele vai perceber que o seu produto atende não só a uma ou duas pessoas, mas a várias outras pessoas que se beneficiam do seu produto. E aqui vem outra dica: a melhor maneira de você ter um depoimento de um cliente seu é em vídeo gravado. Não é fácil você convencer o cliente a gravar um vídeo, mas é a melhor maneira. Você pode também ter depoimentos escritos. O cliente declara ali que o seu produto mudou a vida dele para melhor. Mas se você conseguir gravar isso, é melhor. E aí, o que você deve fazer, sabendo que isso é difícil, porque além do cliente não querer dar esse depoimento muitas vezes, ele não quer revelar coisas da empresa dele, os clientes, as pessoas de maneira geral, têm uma certa dificuldade ali
com a câmera, né? E aí eles não querem gravar isso em vídeo. Mas você pede a todos eles o que você conseguir, melhor. E quando você for obter um depoimento de um cliente, existe um script, essa é outra dica aqui importante, com algumas perguntas que você faz para ele que vai facilitar tanto a sua vida, porque o depoimento vai ficar mais bem acabado e mais poderoso para vender isso no mercado depois, como também para o seu cliente vai ficar melhor, porque tem ali um passo a passo para ele seguir. E o que é que ele deve dizer? Primeiro a primeira coisa que ele deve dizer no depoimento é como é que ele localizou, como é que ele encontrou você. Foi nas mídias sociais, alguém falou de você para ele, como é que foi que ele localizou? Segundo, que problemas ele precisava, ele queria resolver quando ele bateu na sua porta? Terceiro, por que ele resolveu lhe contratar? Quarto, que benefícios, depois que ele contratou você, ele usou a sua consultoria, o seu serviço, que benefício ele teve para o negócio dele? Quinta pergunta que o cliente deve responder: existe algum benefício mensurável, em número? Será que o cliente consegue dizer que agora ele aumentou o faturamento da empresa dele em 2 vezes? O lucro dele também aumentou em 30%? Ou se for alguém na pessoa física, ele agora consegue dormir 2 horas a mais por dia depois que ele contratou o seu serviço, ou ele também está perdendo ou perdeu 3 quilos por mês durante um ano, coisas dessa natureza que possam ser mensuráveis. Isso tem um poder muito grande também. E a última pergunta que você deveria fazer para ele, que seria bom ter no depoimento, é: que grande transformação você causou na vida dele? Então, esse é o script que você pode usar. Existem outros também no mercado, né? Você pode dar uma pesquisada sobre eles, mas esse é bem poderoso. Eu próprio uso isso nos depoimentos que eu consigo obter dos meus clientes, e eles se tornam depoimentos muito fortes. Ok? Então essas são as 5 perguntas, lembrando que você deve ver os outros vídeos, 8 vídeos anteriores que eu gravei. Eu vou continuar aqui essa série com mais vídeos à frente, porque existem 11 fragilidades que as empresas têm, e eu estou falando, né, todas elas em cada um desses vídeos, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o crescimento da sua empresa. Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, para ajudar a resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que empresas têm. E por que você precisa resolver essas fragilidades? Porque elas impedem a sua empresa de crescer. Se não impedem, elas atrapalham muito, fazem com que o seu crescimento seja lento, penoso, como se você estivesse carregando aqui um peso nas costas, ou pior, às vezes você cresce sobre bases frágeis e termina quebrando lá na frente. E na minha mentoria eu lhe ajudo a identificar onde é que estão essas fragilidades, essas 11 fragilidades, e também eu vou sentar com você para estabelecer ações, medidas, para você resolver cada uma dessas fragilidades. Eu tenho uma mentoria gratuita, inicialmente, que dura 1 hora, para que eu entenda melhor o seu negócio, para saber se de fato eu posso lhe ajudar. E se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós migramos para uma mentoria que eu chamo Master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa, identificar em todos os pontos que você precisa resolver para fazer a sua empresa crescer. Vou deixar todos os links aqui embaixo para que você se inscreva na minha mentoria gratuita. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil, de empresários que têm interesse em resolver as fragilidades, que eles cresçam rápido e cresçam com solidez. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, eu não sei o que você está esperando mais. Você quer fazer a sua empresa crescer, não é verdade? Então faça isso já, se inscreva, para você receber conteúdos que vão proteger o seu negócio, que vão fazer com que você cresça mais rápido e não perca mais tempo. Então, se inscreva já aqui no meu canal do YouTube. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.